Olá a todos. Ou então vamos ver a terceira parte sobre regressão de dados longitudinais. Esta parte vai ser mais dedicada então ao R. Portanto, vamos começar então com a abertura do guião número 5. Vou aqui então partilhar o ecrã para o guião número 5. E o guião número 5 então tem a ver com a regressão de dados longitudinais. O problema em análise é o número de colónias cancerígenas num estudo sobre leucemia. Num estudo sobre leucemia, uma amostra de 30 sujeitos, neste caso foram ratos de laboratório, foi utilizada. 3 tipos de tratamento foram implementados neste desenho: droga 1, droga 2, droga 3. Droga 3 foi considerado o grupo de referência e como covariáveis do estudo foram utilizados então um número de glóbulos brancos, um número de glóbulos vermelhos, que foram recolhidos juntamente com a variável dependente definida pela contagem de células cancerígenas. Portanto, neste estudo foram feitos 4 períodos de tempo, portanto 4 períodos de tempo foram analisados e então espera-se que, como a variável dependente é uma variável de contagem, que é o número de colónias de células cancerígenas, portanto o número inteiro, espera-se então que a variável dependente siga uma distribuição de Poisson e a função link canónica vai ser então a função log. Os dados estão neste ficheiro que vocês têm acesso no e-learning e então, utilizando o script guião número 5, guia versão 2, que eu coloquei na altura, e chamei a atenção que a versão 2 corrige alguns erros que estavam na primeira versão para a resolução do guião. Então, vamos começar com identificar as variáveis do modelo, as variáveis e o modelo de regressão em estudo. Eu acabei por dizer então. Nós começamos sempre por definir quem é que é a nossa variável y. A nossa variável y, a variável dependente, é o número de contagens de colónias de células cancerígenas. Foi avaliado em 4 períodos de tempo: período 1, período 2, período 3 e período 4. As variáveis independentes são então o tipo de tratamento utilizado para a leucemia, é uma variável categórica, tem 3 níveis: droga 1, droga 2 e droga 3, em que a droga 3, o fármaco 3, foi definido como o grupo de referência. E, portanto, as outras variáveis independentes é o número de glóbulos brancos e o número de glóbulos vermelhos. Chama a atenção que estas duas variáveis, o número de glóbulos brancos e o número de glóbulos vermelhos, foram recolhidos juntamente com a variável dependente, ou seja, cada uma delas, o WBC e o RBC, são variáveis dependentes que foram medidas nos 4 períodos de tempo juntamente com a variável dependente. Portanto, isto é um problema que junta duas situações. Temos variáveis de amostras independentes, como o tipo de tratamento. Cada unidade experimental só esteve alocada a um tipo de droga, a um tipo de fármaco, e depois temos então o número de glóbulos brancos e o número de glóbulos vermelhos como variáveis de medidas repetidas e não é a variável dependente. A variável dependente, essa sim, é o número de contagem, é a contagem do número de colónias de células cancerígenas. Reparem então que neste estudo nós temos um estudo longitudinal, ou seja, nós vamos avaliar o comportamento destes ratos de laboratório ao longo de 4 visitas e que então é um problema uma regressão longitudinal e vamos então resolver através da técnica GAE. Então, a primeira coisa é explorar os dados da regressão de dados longitudinais. E vamos então começar por examinar os dados e verificar se existe algum comportamento estranho. Então eu quero começar então pela construção da caixa de bigodes. E eu agora vou trocar então para o R e vamos seguindo o R e depois quando for necessário voltaremos então ao PDF do guião. Então, voltando aqui para o R então começa sempre, tem aquele primeiro bloco que eu tenho sempre para limpar variáveis, para definir o caminho, para verificar se o caminho está no sítio certo. Se não estiver no sítio certo, vocês podem de maneira muito rapidamente ir a Session, Set Working Directory to the Source File Location. Portanto, não se esqueçam de colocar o vosso ficheiro de dados e o vosso ficheiro de R na mesma pasta, que é para ele não ter conflito de caminho. E então o segundo bloco é importar os dados. Então vou agora importar os dados.
E se tudo correr bem, vejo então que os dados é constituído por estas variáveis todas, portanto, tem aqui a observação, o sujeito, o tipo de fármaco, as várias medidas de WBC, as várias medidas de RBC e tenho então aqui as quatro medidas da variável dependente. Aqui tenho a informação que os números estão apresentados como inteiros e, portanto, agora vou só verificar como é que o ficheiro está construído. E se vocês olharem então agora para o ficheiro como está construído, vocês vão verificar que o formato deste ficheiro é um formato wide, ou seja, as variáveis estão colocadas por colunas. E para o R nós temos de transformar este ficheiro num formato long, como nós vimos na aula número 1, que vocês têm acesso no YouTube. Mas da maneira como está colocado aqui, podemos aproveitar da maneira como está aqui colocado o ficheiro para então fazer alguma estatística descritiva e neste caso então vou construir os gráficos correspondentes às caixas de bigodes para o fármaco 1, para o fármaco 2 e depois para o fármaco 3. Portanto, estudem os códigos, reaproveitem os códigos da maneira como vocês puderem para o vosso trabalho, para o vosso projeto desta disciplina e, portanto, aproveitem bem os códigos, tentem perceber da maneira como é que está escrita. Essencialmente, o que estou aqui a fazer, subconjuntos, aqui o subset determina subconjuntos do meu ficheiro principal. Uma das coisas fundamentais nas GAEs é a identificação de quem é a variável de cluster, quem é que vai ser o cluster no nosso caso. No nosso caso, então, o cluster vai ser então o sujeito. E o sujeito tem que ser classificado como fator. É obrigatório que o sujeito esteja como fator. Uma boa maneira de verificar isso é através da função str, e veja então que o sujeito é um fator que tem agora 30 níveis. Depois eu calculo então nesta variável o número de observações que eu tenho e o próximo bloco é um bloco muito importante, que é o bloco que vai transformar o formato wide para um formato long. Ora bem, então aqui eu iria voltar novamente às caixas de bigodes para dizer então que o fármaco 3, apesar das caixas mostrarem alguma variabilidade, o valor da mediana basicamente está constante ao longo das visitas. No fármaco 2 vemos que é talvez o fármaco 2 que tem a maior variabilidade, também das caixas indicam isso, e vemos então também que o valor das medianas há um ligeiro decréscimo do valor da mediana, mas que depois vamos ver se é significativo ou não. O fármaco 1 mostra pelo menos uma tendência mais acentuada que o fármaco 2, mas provavelmente não será, vamos ver se chega para ser significativa ou não. Portanto, estes dados são dados de uma base de dados reais e, portanto, na realidade, quando nós estamos a trabalhar com dados reais, as coisas nunca são assim tão claras como isso. Então vamos ver então como é que a gente pode lidar com isso. Portanto, como eu tinha dito, vamos voltar ao PDF para explicar aqui alguns detalhes sobre a visita zero. Então vamos voltar aqui ao nosso PDF. Ao nosso PDF aqui e quando nós vamos utilizar o comando reshape, então nós podemos aqui construir duas bases de dados diferentes. Então eu queria chamar a atenção para a maneira como nós vamos então reconstruir estas bases de dados. A primeira base de dados então tem os valores da variável dependente e os valores das variáveis de medidas repetidas, o WBC e RBC, ajustados aos valores da primeira semana. Eu não tinha dito, portanto aqui a primeira semana, portanto aqui a primeira visita, este estudo não tem baseline, portanto não tem o valor medido no ponto 0, só tem o valor medido já na visita 0, que neste caso já é então a primeira visita, tem 4 períodos de visita. Aqui a nossa caixa de bigodes podia ter então visita 1, 2, 3 e 4, seria mais correto em termos de legenda, depois podemos corrigir isso. Então, o que eu estava a dizer é que na primeira base de dados vamos então ter valores da variável dependente y e das variáveis medidas WBC e RBC
ajustados aos valores da primeira semana. Dito de outra maneira, eu vou ter um modelo ajustado. Ou seja, a primeira semana ou a visita zero que está na caixa de bigodes vai ser, de certa maneira, vai funcionar como uma espécie de baseline, mas não vai ser um preditor do modelo, vai ser apenas uma variável que vai ajustar o resultado às outras medidas que nós construímos. Vamos construir uma segunda base de dados em que vai considerar todos os momentos de avaliação como medidas repetidas, ou seja, eu não vou ter um modelo ajustado à primeira semana, vou ter apenas um modelo em que tenha as quatro visitas em simultâneo. Porquê? Porque, de certa maneira, a segunda base de dados acaba por mostrar a situação que corresponde mais a uma situação real, onde eu tenho as 4 visitas, eu quero saber como isto é um estudo longitudinal, eu quero saber se há diferenças, se o resultado indica se há diferenças ou não entre as visitas. Na primeira semana, o que eu estou a fazer eu estou a tomar como ponto de referência, a primeira visita que nós obtivemos, que é então a visita que está classificada como valor zero. E, portanto, todos os outros resultados deixam de ter os valores absolutos, mas vai ser a diferença entre os valores absolutos existentes menos o valor ajustado da primeira semana. Portanto, é como se fosse já uma variável das diferenças. E, portanto, nesse caso estaríamos a falar do modelo ajustado, na segunda base de dados estaremos a falar do modelo não ajustado. E, portanto, o objetivo então deste guião é trabalhar com estas duas bases de dados, uma com os modelos ajustados e uma segunda com os modelos não ajustados. Queria chamar a atenção então para esta nota que aqui está, que diz o seguinte: se existir formalmente uma medida na baseline, ou seja, um momento zero formal, então em vez de ter duas bases de dados, nós poderíamos ter três bases de dados diferentes, com uma análise partindo então de 3 pontos diferentes. Podíamos considerar que a medida de baseline era um preditor do modelo. Este é um dos exemplos que aparece nas aulas teóricas e, portanto, o baseline era destacado das outras medidas repetidas, das outras medições de medidas repetidas, para ser um preditor do modelo. E, portanto, esta variável não vai pertencer ao bloco dos momentos de medidas repetidas, que só iria ter, então, 3 momentos: visita 1, visita 2 e visita 3. E, portanto, neste caso, a medida na baseline ia ser considerada como uma variável entre parênteses ou entre comas independentes. Iria funcionar então como um preditor. Como foi dito nas aulas teóricas, esta é a situação mais comum na literatura. Porquê? Porque permite ao investigador prever o resultado da variável dependente à custa dos valores da baseline. Portanto, quando chegar um novo paciente, um novo paciente, eu posso estimar os valores que ele tem na baseline, então saber qual é o valor na variável dependente ao longo do tempo, logo diretamente, através deste modelo de regressão. O segundo modelo, tal e qual seguindo a estrutura que nós vimos, que eu falei anteriormente, então a medida de baseline pode ser uma covariável, não um preditor, que permite então ajustar o modelo aos valores da baseline. Portanto, os valores da baseline irá pertencer ao bloco dos momentos de medidas repetidas e, simultaneamente, chama aqui a atenção, simultaneamente irá ser considerado uma variável independente. Portanto, esta variável vai estar em duas partes. Vai estar na variável y, porque tem lá o momento 0, o momento 1, o momento 2, e simultaneamente vai pertencer ao bloco das variáveis preditoras, permitindo dessa forma ajustar todos os resultados das variáveis de medida, das variáveis dependentes ao valor medido na baseline. E, portanto, chama-se esses modelos ajustados. Então, eu estou a ajustar o modelo ao valor da baseline, é assim que se costuma indicar. Portanto, no primeiro bloco, resumindo, no primeiro bloco, a baseline não entra para o bloco de medidas repetidas, entra como preditor no modelo, enquanto no modelo número 2 ela entra simultaneamente no bloco de medidas repetidas e é também um preditor do modelo. Nós vamos ver que este é um dos modelos que nós vamos estudar neste exemplo,
nós vamos ver que os valores, de certa maneira, ao acontecer isso, os valores da baseline vão ser, entre aspas, eliminados porque a sua diferença vai ser igual a zero. Portanto, a sua diferença vai produzir um resultado zero. O terceiro modelo é simplesmente considerar a baseline como a primeira medição de medidas repetidas. E, portanto, quer dizer que nós teremos apenas, a baseline vai pertencer apenas ao bloco dos momentos de medidas repetidas e não vai pertencer aos preditores de modelos. E, portanto, esta situação é designada por modelo não ajustado. E agora, dependendo dos objetivos do estudo, dependendo daquilo que o investigador vos disser, então vocês podem ter 3 modelos diferentes. Caso não seja nada dito, a sugestão que eu faço é ter sempre, é ir pelo modelo número 1, se vocês tiverem uma medida de baseline, considerar como preditor, é uma situação que eu vejo muitas vezes ao ler artigos, ter o bloco da baseline, ter as medidas da baseline como preditor, e portanto seria talvez a situação mais fácil para resolver este tipo de problemas. O comando reshape então irá permitir construir todas estas situações descritas aqui em cima. Portanto, resumindo, no nosso exemplo nós não temos um valor de baseline, na realidade, porque não vinha, não pertence à base de dados, o valor da baseline, só temos então visita 1, visita 2, visita 3 e visita 4, então vamos ter 2 bases de dados. Uma base de dados de um modelo não ajustado, ok? E então vamos ter uma segunda base de dados em que nós temos um modelo ajustado, onde então os valores das medidas repetidas, aos valores das medidas repetidas vai ser subtraído o valor da primeira visita. Isto vamos chamar, então, vamos ter um modelo ajustado aos valores da primeira semana. Dito isto, vamos então voltar ao código R para vermos então o comando reshape, que é o comando mais importante aqui das GIS, porque, de certa maneira, temos de ter muita atenção na construção da variável dependente, da maneira como nós estamos a construir a variável dependente. Essencialmente, temos que garantir sempre, antes de começar a análise, que a variável dependente está que o formato long está de acordo com os nossos objetivos. E, portanto, isto implica alguma tentativa e erro, e que neste caso, então, não vai acontecer, porque, em princípio, o código estará correto. Então, vamos ver, então, como é que nós podemos utilizar o comando reshape. Portanto, a primeira coisa que eu fiz foi colocar aqui num vetor as variáveis WBC, RBC e Y. Se vocês repararem, na estrutura da vossa base de dados, aparece WBC1, WBC2, assim sucessivamente. Então o que eu estou a pedir naquele vetor é para ele ir buscar estas 3 primeiras letras. Portanto, WBC, RBC e no caso do Y só a primeira letra Y. Para quê? Para deixar depois então flutuar o 1, 2, 3, 4. Portanto, neste caso aqui eu estou a dizer que para ir buscar, para já estou a dar o nome das variáveis repetidas, de medidas repetidas, ou a variável dependente, neste caso também, mas de certa maneira só o nome da variável e não o código das visitas. A seguir então, vamos correr. A seguir então eu estou a fazer o comando sapply, que vai buscar o vetor que eu defini anteriormente e vai utilizar esta função gearWrap, que vai buscar então todas as variáveis que tenham estes nomes, que coincidam com estes nomes que estão aqui no meu ficheiro. E portanto, a seguir eu ponho aqui estes parênteses retos que estão aqui, para dizer então que eu quero ir de 1 até 4. Podia não pôr e ele automaticamente iria buscar estas informações todas. Eu estou a dizer então para ele ir buscar as primeiras 4 linhas, todos os valores das colunas. Portanto, vamos correr aqui. Veja então que ele foi buscar os valores das posições correspondentes no ficheiro de dados que nós estamos a analisar. A seguir, então, utiliza o comando reshape. O comando reshape entra então os dados originais, quem é o cluster, qual é a variável cluster, neste caso a nossa variável cluster era o sujeito, quais são as variáveis que eu quero, de certa maneira, transpor para o meu formato long, quais são os seus nomes,
quais são os seus nomes e depois a direção é direção long. Finalmente, ele vai-me acrescentar aqui uma variável time, que é para definir então os momentos do tempo que eu estou associado. Vamos então ver os resultados. Portanto, aqui vejo então, vou subir aqui um bocadinho, vejo então que agora eu estou no primeiro caso, portanto estou a trabalhar no modelo não ajustado, portanto eu tenho aqui o meu sujeito, tenho aqui o tipo de fármaco que está a ser utilizado, tenho aqui a tal variável time que o comando reshape vai-me criar, portanto quer dizer que todos estes valores são do momento 1, e depois tenho a variável de medidas repetidas, 15, o valor do WBC, do RBC e do Y. Reparem que o valor do WBC, do RBC e do Y vai variando então conforme os indivíduos e depois conforme o tempo que eu estou aqui a medir. A partir do tempo 2, os valores vão sendo sempre alterados porque eu passei do comando do formato reshape para o formato long. Ok? E então nós depois podemos trabalhar um bocadinho estes dados para aparecer aqui num formato mais interessante. E vou fazer aqui o attach, o attach do fecheiro de dados. Vejo aqui a descrição da minha base de dados, que tipo de variáveis é que eu tenho. E depois posso então fazer o head, que é só o início, as primeiras observações que eu tenho ali. Ok? Portanto, aqui então teria construído a base de dados para o modelo não ajustado. Portanto, o modelo não ajustado será então o MyData1 Long 2. Se eu quisesse ajustar a primeira semana como covariável, eu tenho que colocar, de certa maneira, eu tenho que construir esta variável da primeira semana, quer no bloco das variáveis de medidas repetidas, quer no bloco das variáveis preditoras. Então vamos ver como é que a gente pode fazer isto com o R. A primeira coisa que eu estou a fazer, estou a criar uma nova variável no ficheiro de dados original, no MyData1, eu estou a criar uma variável chamada YAdjust, WBCAdjust, RBCAdjust, que contém os valores da primeira semana apenas. Portanto, eu estou a adicionar ao ficheiro que já estava no formato wide, estou a adicionar mais 3 colunas, em que nessas 3 colunas finais, eu vou ter então o valor da primeira semana. Vou chamar novamente o vetor V, que tem o nome das variáveis de medidas repetidas. Vou transformar o bloco das medidas repetidas tal e qual como eu fiz anteriormente, neste caso, porque eu tenho que passar para um formato long. E então aqui estão o nome das colunas correspondentes. E vamos ver então que no MyDataLong 1, vamos então reparar, eu posso fazer já aqui o string e depois o MyData para mostrar então que aquilo que eu queria que vocês verificassem. Tem aqui o sujeito, sim senhor, que é o meu cluster, a minha variável cluster. Tem aqui a minha variável fármaco, 1, 2 e 3. E esta variável YAdjust, WBCAdjust e RBCAdjust representam então os valores da primeira semana que vou utilizar o nome destas variáveis como preditores. Portanto, elas vão entrar nos dois lados. E queria-vos mostrar então o seguinte aspecto. Reparem que o valor do Y ajustado é 14. O valor do Y é 14. O valor do WBC ajustado é o 15. E aqui também temos o 15. Deste lado temos o 2 e deste lado temos o 2. Era aquilo que eu estava a dizer. Ao utilizar esta variável, as variáveis ajustadas como preditores, o que ele vai acontecer é ele vai anular a primeira semana. Mas vai fazer mais do que isso. Como os valores são iguais, ele ao fazer a subtração dos valores vai dar o valor 0, mas ele vai fazer isso a todas as variáveis de medidas repetidas. Quer dizer então que todas as variáveis de medidas repetidas vão ser ajustadas pela diferença com esta variável medida na primeira semana. E então conseguimos ter a nossa segunda base de dados. Os próximos comandos é só para mostrar que era possível só mostrar os 3 primeiros. E os próximos 2 comandos era essencialmente para ordenar os valores por sujeito. Estou a mostrar apenas os 3 primeiros sujeitos, os 4 primeiros sujeitos.
Sim. Portanto, estou a ajustar então os valores, não estou a ajustar, só estou a mostrar, só estou a fazer subset, portanto estou a fazer só subconjunto de dados para mostrar aquilo que o ficheiro está, neste momento está a produzir. Portanto, isto são as medições do sujeito 1 no momento 0, na visita 1, na visita 2, na visita 3, na visita 4. Ok? Portanto, ele esteve sempre no grupo do fármaco 1, estes são os valores ajustados. Reparem que o valor é repetido 4 vezes, porque depois eu quero ajustar este valor às outras variáveis. Tenho aqui então, que estou aqui os quatro momentos que eu fui medir, no momento 1, momento 2, momento 3, momento 4, e tenho aqui os valores das variáveis de medidas repetidas e finalmente o valor da variável dependente que foi medida ao longo do tempo. E portanto, nesta fase é sempre muito importante, antes de entrarmos na fase de análise, para verificar que o formato dos ficheiros ou que as bases de dados estão construídos da maneira que a gente quer. E, portanto, para não acontecer depois de termos os resultados, verificar que existe um erro na base de dados e temos que recomeçar tudo de novo. Portanto, esta é uma parte que demora sempre algum tempo a acertar, às vezes há pequenos erros que vão aparecendo, e então é uma fase que demora sempre algum tempo a conseguirmos ter a base de dados no formato long que a gente quer. Ok? Portanto, resumindo, o MyDataLong1 é a base de dados longa ajustada, o MyDataLong2 é a base de dados não ajustada. Ok? Muito bem, portanto, importante definir então o fármaco como um fator, para depois então definir quem é o meu grupo de referência. Vou dizer então que este fator tem 3 níveis, nós já sabíamos isso. E vou dizer então que o valor de referência é o fármaco 3. Estou aqui a utilizar então a dizer como o valor de referência é o fármaco 3. Portanto, a partir daqui, então, vamos calcular a primeira função é a GEE, ela está na livraria GEE, podemos fazer o help para ter mais alguma informação, ele explica então qual é a fórmula, quem é que é o ID, os dados, se existe um subset ou não, nós podemos utilizar subsets aqui, o valor da tolerância, o número máximo de iterações, a família gaussiana, depois aqui podemos especificar o link dentro daqui da família, e esta parte é muito importante porque é a matriz de trabalho, é a tal matriz de correlação de trabalho que foi falado nas aulas teóricas. Depois ele tem aqui mais informação sobre isso, e aqui tem então a informação sobre as matrizes de trabalho que nós podemos aqui utilizar. Portanto, é independente, a fixa, a estacionária, a não estacionária, exchangeable e as autorregressivas e os unstructured. Ok? E depois aqui ele explica que no caso das estacionárias, não estacionárias e ARMs, o valor do M pode ser especificado neste parâmetro MV. Portanto, aqui nesta função GEE isto funciona bem, depois vamos ver que na função inferencial temos de ter algum cuidado com a matriz de correlação. Portanto, o modelo 1 vai ser escrito à custa da variável dependente, à custa do fármaco, dos 3 tipos de fármaco, dos valores de medidas repetidas WBC e RBC e dos valores ajustados da primeira semana, quer da variável dependente, quer da variável de medidas repetidas. Aqui neste caso estou a utilizar como a distribuição da variável dependente era a distribuição de Poisson, eu estou a utilizar a função canónica log, que então é o caso mais simples da distribuição de Poisson. Matriz de correlação é a independência. Portanto, eu estou a seguir, quem estiver com o PDF aberto, estou a seguir então o primeiro ponto da secção, calcular os coeficientes da regressão guia e adequação ajustados aos valores da primeira semana. E, portanto, é essa a secção que eu estou a calcular. Portanto, calculei aqui o modelo e então depois faço o summary do modelo 1. Portanto, o modelo 1 é a nossa primeira tentativa. Vemos então aqui vemos aqui o resultado do summary, aqui a função link, então algumas características do modelo,
novamente a fórmula do modelo que foi utilizada, o cluster é o sujeito. A nível dos resultados, vemos então aqui os valores das estimativas, quer do intercepto, do fármaco 1 e do fármaco 2 em relação ao fármaco 3, que o fármaco 3 então é o nosso grupo de referência. Vemos então que os valores, os standard errors naive e os standard errors robustos não são bem iguais, o que demonstra que se calhar que a matriz de correlação independente poderá não ser a mais indicada, porque nós vimos na aula teórica que estes estimadores naive dependem muito da estrutura de correlação e que o investigador indicou, e quanto a que a estrutura robusta não é tão penalizada como isso. Não se esqueçam que este Z é calculado sobre a estimativa, o valor da estimativa a dividir pelo seu standard error, e temos então aqui os valores para os parâmetros do nosso modelo construído. A matriz de correlação, como foi utilizada, é uma matriz de correlação independente, quer dizer então que na diagonal o valor da correlação é 1 e fora da diagonal os valores são 0. Para fazer inferência, nós temos que acionar uma outra livraria e então eu vou pôr o modelo 1.1.1 para calcular então a inferência estatística. A inferência estatística então é calculada com base no mesmo modelo e se nós fizermos aqui o help, da função GEE-GLM, então vamos verificar aquela situação que eu tinha dito, que os modelos de correlação têm que ser construídos com algum cuidado, porque ele só faz estes modelos que estão aqui. Portanto, só estes modelos é que são permitidos de ser utilizados. Claro que há formas de contornar isso, mas não que saem um bocado fora do âmbito desta apresentação. Ok? Portanto, eu diria que no vosso trabalho, então, as matrizes de correlação que vocês iam utilizar seriam estas que estarão aqui e não uma outra qualquer que depois vocês teriam mais dificuldade quando chegassem aqui. Portanto, vou correr então aqui o modelo 1, vou ver o sumário dele, para ver quais são as variáveis que são estatisticamente significativas. Veja então que o intercept é estatisticamente significativo, que o fármaco 1 é estatisticamente significativo quando comparado com o fármaco 3. Nós tínhamos visto isso nas caixas de bigodes, portanto, de certa maneira estamos a tentar mostrar que de facto o fármaco 1 tem um comportamento diferente do fármaco 3, do ponto de vista estatístico. O fármaco 2 nem tanto, não é significativo, vemos aqui quer pelos valores dos pivalos nesta coluna, quer pela indicação aqui dos asteriscos, que a influência do WBC e do RBC praticamente não existe, e vemos então que o modelo ao ser ajustado por estes valores, indica claramente que os valores da primeira semana condicionam muito os valores das semanas seguintes. Temos aqui então, podemos pensar então que estes valores ajustados podiam funcionar como preditores, como preditores das variáveis que nós estamos a calcular. Penso que não terei assim muito mais para dizer. Vou então calcular o QIC, que é uma medida de qualidade. O QIC é uma espécie de uma medida tipo AIC, que é um modelo que, de certa maneira, diz-nos, ou de certa maneira tenta calcular qual é o valor da qualidade do modelo. Aqui esta rotina do R que eu estou a utilizar, ele até dá vários parâmetros de qualidade, a escolha deles é dependendo um pouco da vossa experiência, qual é a vossa preferência, provavelmente seria sempre o valor do primeiro. Tal e qual como no Archaic Information Criterion, quanto mais baixo for este valor, quanto mais negativo for este valor, melhor é a qualidade do modelo. E, portanto, de certa maneira, vimos então que mesmo com esta estrutura de correlação ajustada, nós provavelmente teremos aqui um resultado
é um resultado interessante. Para avaliar a qualidade do modelo, eu vou comparar o modelo 1 reduzido com o modelo atual. Portanto, o modelo reduzido só tem a constante, reparem aqui, só tem o modelo da constante, o resto fica tudo exatamente igual. E depois vou fazer o summary deste valor. E vejo então que a comparação dos dois modelos rejeita H0, como era esperado, e diz então que o modelo proposto é bastante diferente do ponto de vista estatístico do modelo reduzido. Podemos também, eu peço desculpa, eu ainda adiantei-me um bocado aqui ao código, ainda estou, como vocês podem ver, aqui ao cálculo do modelo reduzido, aqui ao sumário do modelo reduzido. Quando aparece a instrução da A nova, aqui sim é aquilo que eu estava a referir anteriormente, que é a comparação dos dois modelos. Ele está a comparar o valor do modelo reduzido contra o modelo nosso que estamos a testar. O teste é LRT, quer dizer então que eu vou utilizar uma estatística do estilo WALT para verificar no teste e, portanto, através deste comando eu consigo verificar que o modelo proposto, então, sim, é diferente do modelo anterior. Mas, como eu tinha dito, eu queria então, de certa maneira, convém sempre testar outras matrizes de correlação e eu vou testar então uma matriz autorregressiva de ordem 1. Eu vou testar então uma matriz de autorregressiva de ordem 1. Podemos aqui ver que a única coisa que basicamente muda no código em relação ao modelo anterior é que agora eu estou aqui a utilizar aqui o modelo, a estrutura da matriz de correlação ARM1. Portanto, vou calcular, vou designar o modelo 2, então vou estudar aqui o modelo 2, vou então calcular a inferência estatística, vou verificar o valor do QIC e vemos então que o valor do QIC está na mesma ordem de grandeza do anterior. Passei muito rapidamente sobre o modelo 2, que eu gosto sempre de verificar se o valor dos coeficientes, se os valores dos estimadores dos standard erros estão mais próximos ou não. Neste caso aqui, penso que é visível que os valores, quer os valores naivos estão próximos dos valores robustos. Aqui falha um bocadinho, neste aqui. E, portanto, quer dizer então que esta estrutura de dados provavelmente seria mais indicada que a estrutura inicial. Deixo para vocês analisarem um bocadinho os resultados. A matriz de correlação, vocês podem verificar que a correlação entre as medidas de tempo cada vez mais distantes, a correlação entre elas vai diminuindo, o que era um pouco esperado também. E, portanto, podemos então continuar então a nossa análise. A seguir, então, eu vou calcular a inferência estatística. Verifico então que os resultados são ligeiramente diferentes dos resultados anteriores. Aparece o RBC já aparece aqui como estatisticamente significativo e basicamente o resto está de acordo com o modelo anterior. Portanto, este modelo mostra-se que é um pouco mais sensível que o modelo anterior. O valor do QIC, portanto, menos 8.127.17. E a seguir faço a mesma coisa, vou comparar contra o modelo reduzido, apesar de poder só fazer esta parte. Portanto, uma estratégia que eu proponho na resolução destes projetos é primeiro determinar o melhor modelo e só depois avaliar a qualidade do melhor modelo e não estar a avaliar a qualidade de todos os modelos, porque isso de certa maneira faz o tempo que a gente demora vai ser bastante superior e essencialmente não é assim muito necessário, porque nós só queremos avaliar a qualidade e validar os pressupostos para um modelo que realmente seja um modelo final. Vamos então avaliar os resíduos, portanto avaliar a qualidade, basicamente é avaliado pelo QEC e por esta ANOVA de comparação dos dois modelos. Provavelmente será pouco, mas é aquela que, de certa maneira, é pelo menos aquela que eu considero fundamental. A seguir, vamos então avaliar os resíduos, vamos calcular os resíduos de Pearson, que são os resíduos mais usuais neste tipo de análise. Vou ver qual é o valor da estimativa, portanto o Y hat, quer dizer então os valores estimados a partir do modelo.
E este YHET, se vocês tiverem valores em falta, este YHET pode ser interessante porque ele vai estimar valores, mesmo no caso de ter valores em falta. Portanto, eu penso que isso vai acontecer através deste comando fitted e, portanto, nós conseguimos ver qual era, se fosse para imputar dados, penso que esta seria a maneira que o R e que nós podíamos utilizar no R. Mas vocês podem testar isso, portanto, deixo para vocês também tentarem chegar lá. Faço uma tabela com os valores dos resíduos, portanto, os valores estimados e os valores dos resíduos. Portanto, na primeira coluna estão os valores estimados, na segunda coluna estão o valor dos resíduos, os valores dos resíduos que estão lá, que estão calculados pelo modelo. A seguir, eu vou avaliar a normalidade. A normalidade, como eu tinha dito, vemos que a maior parte dos valores segue bem uma distribuição normal, os resíduos têm que ter uma distribuição normal, média zero e variância constante. Eu estou a fazer esta análise para o modelo 2.1, portanto um modelo que foi calculado com aquela estrutura, com a estrutura ER1. Portanto, nós estamos aqui a ver a normalidade dos resíduos. A seguir, vamos então ver o gráfico dos valores estimados versus os valores dos desvios. Costumo colocar ali uma linha dos zeros para tentar ver se representa uma nuvem de pontos aleatórios. Nós já vimos em muitas aulas que é sempre discutível o que é uma nuvem de pontos aleatórios. Aqui, ao contrário do que acontece na aula teórica, não vejo a variância aumentar ao longo dos valores estimados ou diminuir. Portanto, aqui vejo, de certa maneira, eu ficaria satisfeito com este resultado que está aqui. Finalmente, eu já me costumo calcular a caixa de bigodes, essencialmente para ver se existem ou não outliers. Se existirem outliers, então eu posso fazer uma análise seguinte, que é remover os outliers da amostra e recalcular todo o modelo novamente sem estes outliers. Quando é que isso deve ser feito? Essencialmente deve ser feito quando os pressupostos da distribuição normal ou da variância não ser constante será os casos indicados para eu fazer uma análise desse género. Se fosse o caso, se eu tivesse só uma variável dependente, então poderia utilizar o método de Box-Cox para então normalizar a variância, mas com a desvantagem de que esse método vai-me obrigar a mexer nas unidades da variável dependente. E eu poderei não querer fazer isso, porque depois o resultado pode se tornar um pouco mais difícil de analisar, porque eu estou a utilizar unidades que não são unidades muito usuais neste tipo de análise. Portanto, há várias soluções, há vários métodos, que dependendo um bocado do analista que estiver a analisar os resultados, podem ir para um ou para ir para outro, portanto, há várias soluções aqui a este nível. Continuando então o código, a seguir então, eu vou fazer isto agora para um modelo não ajustado, só para verificar quais são os valores. Portanto, tenho que ordenar novamente a minha base de dados, porque a minha base de dados é diferente. Portanto, reparem que agora estou a trabalhar no MyDataLong 2 e não no MyDataLong 1. E, portanto, estou aqui no MyDataLong 2 e então verifico uma última vez que aqui de facto não tenho preditores, não tenho os preditores da primeira semana. E a seguir então defino os fatores, defino quem é, neste caso só tenho um fator, que é então o fármaco, defino que o grupo de referência é o grupo 3, vou calcular o modelo com a estrutura AR1, chamei modelo 3, vejo então que os resultados, aqui os valores de naive contra os valores robustos, tirando o caso do intercept, os valores estão relativamente próximos, portanto não há assim um grande problema. Calculo a estatística inferencial, calculo o sumário dos resultados e verifico então aqui que os resultados já são diferentes. Vejo então que não há um efeito dos fármacos, mas há um efeito do WBC e do RBC. Isto devido a quê? Devido, como vocês podem já estar a imaginar, devido então
provavelmente a primeira semana tem resultados muito diferentes das outras semanas. E portanto podemos então ver aqui nas caixas de bigodes, voltando aqui um bocadinho para trás, que o resultado da primeira semana, de certa maneira, condiciona os resultados que vêm a seguir. Talvez não seja verdade no grupo de referência, mas aqui eu consigo ver então que provavelmente a primeira semana influencia muito os resultados. Porque não se esqueçam que o que nós estamos a testar é se todos os grupos são iguais entre si ou se existe pelo menos um grupo que é diferente. E, portanto, aqui provavelmente há diferenças entre a visita 1 e a última visita e, portanto, de certa maneira consigo justificar talvez este resultado dessa forma. Obviamente que este resultado, de certa maneira, diz que não há diferenças entre os três fármacos, que olhando para estes resultados das caixas de bigodes, de certa maneira é um resultado que eu não estaria à espera. E, portanto, dessa maneira eu diria que este modelo dos valores não ajustados acaba por ter um comportamento um pouco pior que os valores que o modelo ajustado à primeira semana. Claro que tudo isto depende muito da experiência do analista, depende muito da sensibilidade que o analista tem para estes dados. Podemos ver que o valor do QIC não é tão negativo como o outro, portanto quer dizer que este modelo explica menos que o modelo 2.1. O modelo 2.1, o valor dele era 8.000, menos 8.000 qualquer coisa, e portanto de certa maneira temos aqui mais um argumento para poder defender que o primeiro modelo, o modelo 2.1, o modelo ajustado, de certa maneira se ajusta melhor, entre aspas, aos dados que nós temos. Finalmente, aqui no modelo 4, eu utilizei o link da poação identidade, portanto mudei a função canónica para uma outra e vamos então ver os resultados. Depois vocês podem analisar um pouco melhor. Essencialmente eu quero chegar aqui ao valor do QIC e vejo que não há nada de muito melhor do que os modelos anteriores. Portanto, aqui eu se calhar passei aqui uma fase muito rápido, pois, portanto, aqui eu já estou novamente a utilizar a base de dados do modelo ajustado, porque eu vi que o modelo não ajustado não corresponde à análise do problema, portanto eu voltei novamente ao modelo ajustado e fui calcular isto com outra função link. Finalmente, sugiro que vocês vejam novamente aqui os valores de Z e os valores robustos, vejam que os valores já são um bocadinho mais diferentes portanto a diferença entre estes dois é um pouco maior do que o anterior. E finalmente utilizei a família gaussiana na esperança que o teorema do limite central garantisse que estes resultados pudessem ser aproximados à distribuição normal. Então vamos ver estes resultados e então vejo que os valores não são muito maus, portanto os valores não são muito maus, portanto quer dizer que a distribuição de Poisson aqui até poderia ser ajustada à distribuição normal. E então aqui no modelo 5 posso então verificar que pois eu penso que de facto vocês devem ter reparado que eu me enganei. Aqui o meio data 1 long 2 é do modelo não ajustado. Como é que eu sei? Porque se fosse um modelo ajustado, aqui os coeficientes que iriam aparecer aqui, iriam aparecer os coeficientes da primeira semana. Portanto, eu aqui, se calhar, numa nova versão deste ficheiro R, eu aqui iria mudar a minha base de dados para o meu modelo, melhor indicando, poderia mudar o modelo para ter a situação do modelo ajustado. Muitas vezes o que acontece aqui é que às vezes os modelos não atingem a convergência, portanto às vezes o método iterativo explicado na aula teórica não consegue dentro no máximo número de iterações, não consegue produzir um resultado que nós queremos e às vezes não dá para utilizar, às vezes temos mesmo que substituir o modelo por um que consiga então ter resultados
coerentes e que sejam fáceis de explicar. E pronto, espero que tenha sido claro o suficiente. Espero que vocês agora, com os vossos computadores, resolvam o guião número 5, respondendo então às questões que são elaboradas nos guiões. Portanto, espero que vocês consigam responder a estas questões todas que estão aqui. Se não conseguirem responder, podem utilizar então as caixas de comentários aqui do YouTube para colocar dúvidas e tentar perceber onde é que ficaram, quais são os problemas que vocês tiveram, etc. Novamente, então, despeço-me de todos e vamos então, agora penso que com este guião já podem resolver o projeto número 1 como foi sugerido durante as aulas. Despeço-me de todos então e obrigado pela vossa atenção.